Bom, a questão central, logicamente, da situação política é o problema do Espírito Santo, que nós temos que ver aqui de uma série de ângulos, né? Eu acho que é um problema que tem que ser esclarecido de uma maneira muito cabal. É preciso ter uma posição clara do nosso partido também a respeito sobre tudo isso daqui, analisar um pouquinho determinadas posições da esquerda que apareceram aí e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, a questão do Espírito Santo tem que ser tratada do ponto de vista dos princípios do programa político do partido. Todo mundo conhece o programa do PCO, ou melhor dizendo, a política do PCO, que não é a de apoiar, né, as reivindicações e as greves dos integrantes dos órgãos de segurança do Estado. Aí é uma polêmica, que numa certa medida é uma polêmica muito acadêmica, sobre se o policial é trabalhador ou não é trabalhador, né? Precisaria ver do que nós estamos falando, mas de um ponto de vista concreto, o policial é um agente da repressão, ele não produz, né? Ele não é parte da produção, e nesse sentido ele não é um trabalhador, ele pode ser oriundo das camadas mais pobres da população. Agora, uma coisa é o estímulo à organização das polícias, lutar por melhores salários para os integrantes dos órgãos de repressão, né? Lutar por melhores condições para a repressão da população, que é um contrassenso para qualquer partido que defenda a classe trabalhadora, ou seja, que defenda a classe trabalhadora contra a violência do Estado capitalista. Essa é uma coisa. Outra coisa é que nós sejamos contra o direito de qualquer setor da população de se expressar e se mobilizar contra o Estado, né? Nós, de um ponto de vista geral, logicamente, somos favoráveis a esse direito para todos os setores. Nós podemos ou não concordar com o aparato de repressão, mas nós concordamos menos ainda que o Estado, de conjunto, tem o direito de suprimir direitos democráticos, mesmo que seja de uma parcela desse próprio Estado. Ou a imprensa de direita de uma maneira muito malandra, destacou que a Constituição prevê que os militares, né, os policiais militares são parte das forças militares, coisa que eles normalmente ocultam quando se trata da repressão e da atividade policial normal, né? Ninguém fala que o país ele é controlado por uma força militar que está todos os dias na rua. Mas quando essa força militar ela se rebela contra o Estado, aí eles se lembram que é uma força militar e que não pode fazer nenhum tipo de manifestação, de greve, não tem direito à sindicalização. Alguns mais audaciosos, direitistas mais audaciosos, chegaram a falar que a defesa do Estado Democrático de Direito consiste em que seja respeitado o princípio da não participação política e sindical dos militares. Então, nós temos que desmascarar isso e nós temos que dizer o seguinte: na realidade, esse princípio constitucional é um princípio totalmente antidemocrático. Tanto os soldados como qualquer outro segmento da população tem que ter o direito de participação política e sindical, que esses policiais e militares, de um ponto de vista geral, têm muito reduzidos, inclusive os bombeiros, que são parte da polícia militar, e o direito de sindicalização, obviamente. Isso aqui não tem nada a ver com a função específica que eles realizam, mas tem a ver com o fato de que, para você impor, através de determinados instrumentos, como a polícia militar, uma ditadura contra toda a população, em primeiro lugar, é preciso impor dentro da própria corporação que exerce essa ditadura, que é o instrumento dessa ditadura, uma ditadura para os integrantes dessa corporação. Então eles não podem ter direito a nada. Então, logicamente que isso é absurdo, né, e que nós temos que nos colocar contra. Nós não admitimos para o Estado
como posição política de princípios, o direito de reprimir nenhum tipo de manifestação política ou reivindicação de tipo salarial ou outra, né? Como aconteceu nesse caso. Nós temos que destacar aqui o fato de que no dia de ontem foi anunciado, né, que mais de 700 policiais militares iriam ser julgados, indiciados e julgados por crime de motim, quer dizer, uma coisa que diz respeito ao Estatuto Militar, e que poderiam pegar de 8 a 20 anos de prisão. Uma repressão absurda, né? Quando o policial militar, que é uma tradição de todas essas corporações em todo o país, mata gente na periferia, ele é exonerado. Quando ele se revolta contra uma situação salarial, ele pode pegar de 8 a 20 anos de cadeia. Então nós vemos aí, né, de corpo inteiro, o retrato de uma ditadura brutal sobre a população e sobre aqueles que são parte da execução da política ditatorial contra a população.